A graça e a paz, meus irmãos e irmãs, seja com todos vocês. É um prazer, uma alegria estar mais uma vez com os irmãos e para juntos refletirmos na palavra do Senhor. E eu os convido então a abrir a palavra de Deus no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, o finalzinho deste capítulo, na continuidade aqui da exposição que eu tenho feito ao longo do tempo, desse Evangelho. Mateus capítulo 13, versículos 52 a 58. Você que nos acompanha também na sua casa, possa abrir a palavra de Deus e também acompanhar a leitura com toda a reverência que a ela é devida. Os irmãos também aqui na igreja. Nos diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Nós vamos orar mais uma vez. Pedindo que o Senhor, pela sua misericórdia e graça, nos conduza na exposição da sua palavra e aos irmãos também na compreensão da mesma. Oremos. Mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a Ti, cientes, ó Pai, da nossa limitação, da nossa imperfeição e da necessidade que temos da iluminação e capacitação do Teu Espírito Santo, não só para compreendermos a Tua palavra, não só para que ela seja exposta pelo pregador, mas também, Pai, para que possamos aplicar na nossa vida e praticar a Tua palavra a cada dia. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa súplica, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos então aqui o finalzinho dessa narrativa do Evangelho de Mateus, quando ele nos diz que Jesus havia acabado de proferir estas parábolas e retirou-se. Vocês sabem muito bem que as parábolas às quais eles se referem são as 7 parábolas anteriores que estão aí no próprio capítulo, que eu também já compartilhei, já expus para os irmãos aqui na igreja. Mas não apenas após ele expor ou ensinar ao povo através dessas parábolas que ele se retira dali. Jesus não apenas ensinou durante o tempo em que ele esteve ali, ele também curou, ele também realizou muitos milagres. E não é à toa que a esta altura ele é seguido por uma multidão de pessoas. Jesus já havia se tornado conhecido nessa região devido ao seu ministério, um ministério que encantava as pessoas, um ministério que abençoava as pessoas, não apenas por causa das curas que ele realizava, mas principalmente por causa do seu ensino. E ali naquela região, ele então era reconhecido
e recebido como o Messias, como o Salvador prometido no Antigo Testamento, como enviado por Deus para a libertação do seu povo, a princípio o povo de Israel, mas também a todo o gentil que viesse a crer nele e a recebê-lo como o seu Senhor e o seu Salvador. Mas onde Jesus está? Que região é essa? Onde ele está realizando esses milagres, desenvolvendo o seu ministério, ensinando de maneira tão poderosa, impactando aquelas pessoas e transformando radicalmente a vida daquelas pessoas. Jesus está na região da Galileia, mais especificamente em Cafarnaum. Por isso que Mateus diz aqui então, que depois que ele proferiu essas parábolas, depois de um tempo em que ele vem desenvolvendo o seu ministério, ali na cidade de Cafarnaum e nas cidades vizinhas a essa cidade também, na região da Galileia, ele retira-se dali, daquela cidade, ou seja, de Cafarnaum. Vocês conhecem a história de Jesus. Vocês sabem que Jesus nasceu na cidade de Belém. Vocês sabem que os pais de Jesus foi orientado pelo próprio Deus a levá-lo, após o seu nascimento, para o Egito, para que ele não fosse morto. E depois de um tempo, Deus também fala com os pais de Jesus para que eles retornem para a sua cidade. Mas ao retornarem, ao saírem do Egito, eles vão não mais em direção a Belém, porque eles estão receosos, mas eles vão em direção a uma cidade chamada Nazaré. E é nessa cidade onde Jesus foi criado até a chegar à sua forma adulta. E ali, não só Jesus foi criado, mas toda a família de Jesus, e eram conhecidos ali na cidade de Nazaré. E depois então de um tempo, após o seu batismo, após a tentação, e depois que João Batista é preso, Jesus então toma uma decisão. E é nesse exato momento que ele decide sair da cidade de Nazaré e ele vai morar na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum se torna o grande centro ministerial de Jesus, onde ele começa a desenvolver o seu ministério e ali ele é recebido como o Messias enviado por Deus e ele se torna muito conhecido e seguido por numerosos discípulos, como nos relata as Escrituras, a palavra de Deus. Por que eu estou fazendo essa breve retrospectiva? Porque Mateus aqui no nosso texto, ele vai dizer no versículo 54, depois que ele diz que ele se retira de Cafarnaum, dali, ele diz que ele chega então à sua terra. Que terra é essa? Exatamente a cidade onde ele foi criado. Ele volta à sua antiga cidade. Lucas nos diz lá no capítulo 4, versículo 16 do seu evangelho, narrando esse mesmo episódio, ele diz: indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, segundo o seu costume, e levantou-se para ler as Escrituras. A cidade de Nazaré foi a cidade onde Jesus foi criado. É, portanto, a cidade onde Jesus deixa agora Cafarnaum e volta para a sua cidade. E Mateus diz, na sequência, que lá em Nazaré, lá na sinagoga, ou seja, no templo, na igreja dos judeus, que era chamada de sinagoga, Jesus fazia o que lá na sinagoga? O que ele estava habituado a fazer, o que ele veio para fazer. Diz aí o texto na sua Bíblia, que Jesus foi à sua terra, chegando à sua terra, ensinava-os
na sinagoga. Se você quer mais detalhes desta informação, deste momento da vida de Jesus na sinagoga, Mateus nos dá ainda. Mateus capítulo 4, versículo 16, o finalzinho, diz que, segundo o seu costume, levantou-se para ler, e aí ele diz no versículo 17, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e Jesus então abre o livro do profeta Isaías, e ele abre exatamente no lugar onde estava escrito o seguinte, isso é importante você guardar na sua memória, o que estava escrito? Ele vai ler para o seu auditório, ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, o profeta Isaías, Jesus está lendo o profeta Isaías, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o trecho que Jesus lê lá naquela sinagoga, na cidade de Nazaré, na presença daqueles judeus, inclusive dos seus familiares também. E diz o versículo 20 que ele fecha o livro, devolve ao assistente, senta-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos em Jesus. E o verso 21 diz que então passou Jesus a dizer-lhes. O que Jesus vai dizer para aquelas pessoas que é tão importante? Ele volta para Nazaré para dizer isso aqui para aquele povo e para os familiares dele, a família dele. Ele volta para Nazaré para dizer para os seus conterrâneos e para a sua família o seguinte: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Por que essa fala é importante de Jesus? Em Cafarnaum e em toda a região, ele não precisava mais dizer isso daqui. Provavelmente todos ali o conheciam e o respeitavam e o recebia como enviado de Deus. Como o profeta anunciou no Antigo Testamento. Como o Messias que havia de vir. Mas ele precisava falar isso para os seus conterrâneos. Ele precisava fazer essa declaração, esse anúncio para os seus compatriotas, a sua família, a sua antiga cidade. Ele precisava fazer essa declaração, se autodeclarar para os seus como sendo o Messias, o enviado de Deus, o Deus encarnado. Essa é a missão, o objetivo, foi o objetivo dessa ida ou desse retorno de Jesus à sua antiga cidade. E o texto nos diz que o povo, ao ouvir Jesus falar, ao ouvir o ensinamento de Jesus e também ele realizar milagres, ao testemunhar a sua sabedoria, ao testemunhar os milagres, os poderes miraculosos, eles ficaram maravilhados. Diz aí o nosso texto: ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? De onde lhe vem essa sabedoria? As pessoas ficavam encantadas, as pessoas ficavam impactadas com a palavra do Mestre, com a palavra de Jesus. As pessoas ficavam impressionadas, admiradas com os seus poderes miraculosos, com os sinais e maravilhas que Jesus realizava, mas eles ficavam maravilhados com o ensinamento de Jesus. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em outra ocasião, os que ouviam Jesus ensinar
reconheceram a autoridade do seu ensino, da sua palavra, até mesmo acima dos anciãos, dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas, daqueles que eram seus próprios mestres em Jerusalém, reconhecendo a palavra de autoridade de Jesus Cristo, eles testemunham, ficam maravilhados. Mas, meus irmãos, o texto prossegue e nos diz que aqueles conterrâneos de Jesus começam a questionar: quem é este? O filho do carpinteiro. É ele. Este é o filho do carpinteiro. Meus amados irmãos, esse questionamento que começa a ser feito a respeito de Jesus é um questionamento tendencioso, é um questionamento preconceituoso, é um questionamento carregado de segunda intenção, é um questionamento carregado da maldade que há no coração de muitos que ali estão. É um questionamento que tem um propósito de fazer prevalecer entre os que ali estão, não a obediência, não o reconhecimento de Jesus como enviado de Deus, como o Deus encarnado, mas de prevalecer o orgulho, de prevalecer a rebeldia, de prevalecer a desobediência, porque eles não estão dispostos a receberem aquele que é igual a eles, a receberem um simples filho de carpinteiro como sendo o libertador de Israel, como sendo aquele que veio para salvar a nação de Israel, o povo de Deus. Há um preconceito, há uma maldade, há um orgulho, há uma indisposição. Os conterrâneos de Jesus começam a questionar. Não só os conterrâneos, mas ali entre eles certamente estão também os irmãos de Jesus. A volta de Jesus à cidade de Nazaré certamente foi um acontecimento, algo extraordinário. E todos queriam vê-lo. Por isso correm para o templo, correm para a sinagoga para ver quem é Jesus. Certamente a sinagoga está lotada, porque todos querem testemunhar, querem vê-lo. Querem ver o seu irmão, querem ver aquele que foi criado e que agora se falam tanto dele lá no exterior, ou lá nas cidades vizinhas, se tornou famoso e veio para a nossa pequena cidade, voltou para a nossa pequena cidade. Então é um grande acontecimento. Eu não posso perder, eles não queriam perder e portanto estavam ali testemunhando. Estavam os conterrâneos e estava também a família de Jesus, muito provavelmente. Mas eles não estão dispostos a recebê-lo como o Salvador, como o Senhor das suas vidas, como o Salvador de Israel. Por isso começam a questionar a sua origem, para fortalecer a sua rejeição e o seu próprio orgulho, a sua própria insubordinação. Eles olham para Jesus, e apesar de verem e testemunharem a sua sabedoria e os poderes miraculosos que ele realizou, eles não conseguem enxergar Jesus além do filho do carpinteiro. Eles olham para Jesus e não conseguem reconhecer que ali está o Deus encarnado diante deles. Eles olham para Jesus e o veem apenas como o Deus encarnado, como o filho do carpinteiro, alguém que é simples, igual a eles que ali estão também.
e que, portanto, não pode ser recebido como aquele que veio para salvar, como o Messias prometido do Antigo Testamento. Agora, eles olham, estão diante de Jesus, estão diante do Deus encarnado, mas não conseguem chegar além do filho do carpinteiro. Quando você olha para Jesus, o que você vê? Quando você olha para Jesus, quem você vê? Quando você volta o seu pensamento e o seu coração em direção a Jesus, especialmente através da palavra, quem você vê? Você consegue enxergar Jesus como sendo aquele além do filho do carpinteiro? Ou será que a nossa visão ela se torna também tão limitada, tão humana? Será que a nossa fé também é tão pequena que nós não conseguimos reconhecer a grandeza de Jesus, o seu poder, e não conseguimos reconhecê-lo de fato como o Senhor que é soberano nos céus e na terra? Meus irmãos, a incredulidade e o orgulho daquelas pessoas, daqueles ouvintes de Jesus, foi a barreira que impediu com que eles enxergassem a Jesus além do filho do carpinteiro. Apesar deles terem ficado admirados, apesar deles terem ficado maravilhados, como o texto nos diz aqui, mas apesar disso, eles resolveram rejeitar Jesus. E querem ver como eles rejeitaram a Jesus? Mais uma vez nós podemos recorrer a Lucas, que vai nos mostrar que essas pessoas, eles não simplesmente se rejeitaram a Jesus, não simplesmente não reconheceram a Jesus como Messias prometido, mas eles se entregaram ao seu sentimento pecaminoso de tal forma que eles ficaram grandemente irados contra Jesus e desejaram matar Jesus. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16, nos mostra que aqueles ouvintes de Jesus, ao ouvirem lá no finalzinho, perto do versículo 30, nos diz: todos na sinagoga, depois que Jesus expõe o ensinamento do profeta Isaías, nos diz que todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Quem são todos na sinagoga? Quem são estes? Vocês já sabem. São os conterrâneos de Jesus. São os seus amigos. São os seus primos, talvez. São os que são próximos dele. E mais, são também os da sua própria casa. O que está acontecendo com essas pessoas? Qual a reação que elas estão tendo diante de Jesus? Em virtude do modo como eles veem Jesus. O texto nos diz que eles então se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade. Não apenas da igreja, da sinagoga, mas eles expulsaram também da cidade, a sua antiga cidade. E o que eles vão fazer? O que eles querem, o que eles pretendem fazer com Jesus? O levaram até o cimo do monte, o cume do monte, sobre o qual estava edificada a cidade, para de lá o empurrarem, o lançarem abaixo. Eles querem matar Jesus. Jesus que voltou à sua antiga cidade para anunciar que ele é mais do que o filho do carpinteiro. Para anunciar para os seus conterrâneos que ele é o Salvador, aquele que foi enviado por Deus. Mas essas pessoas na sinagoga, na igreja, olham para Jesus e o enxergam apenas como filho do carpinteiro. Por isso eles questionaram: não é este o filho do carpinteiro? Versículo 55 de Mateus. Não se chama sua mãe Maria? Veja que eles conheciam, olha como eram próximos. E dá nome a todos os irmãos de Jesus. Seus irmãos
Tiago, José, Simão, Judas. É aqui que a gente fica sabendo, por exemplo, que Jesus também teve irmãs. Que Maria não teve apenas Jesus como filho e os irmãos de Jesus, mas também teve irmãs, porque o texto ainda nos diz: não vivem entre nós todas as suas irmãs. Provavelmente a essa altura elas já eram casadas, mas também moravam ali na cidade de Nazaré. De acordo com esse texto, essa reflexão, irmãos, não é positiva, não é produtiva. Essa reflexão não é para levá-los ao crescimento, mas para a sua própria condenação, para a sua própria destruição. E eles fazem a última pergunta: de onde lhe vem tudo isto? De onde lhe vem tudo isto? Ele é apenas o filho do carpinteiro. Meus irmãos, enxergar Jesus apenas como filho do carpinteiro é desonrá-lo. Enxergar Jesus apenas como um personagem importante ao longo da história é desonra para ele. Deixar de reconhecer e de receber Jesus hoje, através do evangelho que é pregado, deixar de reconhecer e de recebê-lo na sua vida como o único Senhor e Salvador, é desonra para Jesus, é desonrá-lo, é desprezá-lo. E por isso Jesus, mais à frente, vai dizer exatamente isso. Que o profeta não tem honra na sua terra e nem tem honra também na sua própria casa. Como você vê Jesus? Quando você se volta para Ele, qual a visão que você tem de Jesus Cristo? Filho de homem ou filho de Deus? O Senhor Todo-Poderoso, aquele que veio para salvar? A Bíblia dá vários exemplos e tem vários ensinamentos falando para nós quem é Jesus. Eu quero lembrar aqui alguns para vocês rapidamente. As Escrituras vão nos lembrar enfaticamente, repetidamente, que Jesus ele é sim o Filho de Deus. Desde o início deste mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós já vamos observar isso. Jesus não foi gerado do sêmen, da semente do homem. Mateus nos diz, no capítulo 1, versículo 20, que ele foi gerado do Espírito Santo. Então Jesus não é de origem humana, não é filho do homem, é filho de Deus, é de procedência divina. No capítulo 3, ele prossegue e vai nos dar um testemunho agora do próprio Deus dizendo isso, o Pai dizendo a respeito do Filho. Capítulo 3, versículo 17, Deus vai declarar: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. O próprio Deus dizendo: Jesus é o meu Filho amado, fui eu que o enviei, portanto, nazarenos, reconheçam isso. Ele não é apenas o filho do carpinteiro, ele é o meu Filho amado, o Salvador que eu enviei para libertar vocês. Até o diabo reconhece isso. Na tentação, vocês conhecem esse texto? Não foi apenas uma vez, mas o diabo se dirigiu a Jesus e disse: se és Filho de Deus, provocando, tentando Jesus, porque ele sabia que Jesus era Filho de Deus. Se és Filho de Deus, se és Filho de Deus, ele repete. Quando ele chega a uma cidade chamada Gadara, a cidade onde ele encontra 2 endemoniados, ao se aproximar daqueles endemoniados, antes mesmo de chegar à presença deles, os demônios gritam de lá de longe. Sabe o que eles vão dizer para Jesus? Eles dizem assim, versículo 29, capítulo 8, versículo 29, eis que gritaram os endemoniados, ou seja, os próprios demônios. O que eles disseram? O que eles gritaram? Que temos nós contigo, ó Filho de Deus?
os demônios reconhecem que esse Nazareno não é apenas o filho do carpinteiro, ele é o Filho de Deus. Eu poderia continuar citando outros tantos textos, mas eu vou me adiantar aqui para os irmãos e falar mais algumas coisas a respeito de Jesus, além dele ser o Filho de Deus. Ele é aquele que criou todo o universo. O próprio João vai dizer isso para nós. Ora, tudo isso aconteceu, aliás, no capítulo 1 de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, Jesus, o Nazareno. Este filho do carpinteiro, nada do que foi feito se fez. Antes mesmo dele nascer, o anjo já havia anunciado, dizendo o seguinte a respeito de Jesus. Dizendo a respeito de Maria, do filho que ela iria dar à luz. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Sabe por quê? O que significa o nome de Jesus? Porque, diz o texto, ele vai se chamar Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é muito mais do que o filho do carpinteiro. Jesus é o seu Salvador. Jesus é o teu Salvador. Jesus é o teu Senhor. Ele é o Deus encarnado. Nós encontramos também ensinamentos das Escrituras. Mas Jesus, além de tudo isso, ele morreu na cruz por mim e por você. E agora ele volta ao Pai. E para continuar dando assistência a mim e a você, enquanto ele está lá intercedendo por nós, ele envia de lá o seu Espírito Santo para nos assistir, para nos conduzir e nos guiar. Você, portanto, você que crê nesse Jesus, nesse Nazareno, nesse filho do carpinteiro, você tem o Espírito Santo na sua vida. Você é guiado por ele, é iluminado por ele, é quebrantado por ele, é convencido por ele, foi convertido por ele. Quem te enviou e te deu o Espírito Santo? Esse filho do carpinteiro. E nós vemos isso em Mateus ainda, capítulo 3, o próprio João Batista dando esse testemunho. Ele diz assim: olha, eu batizo com água, mas vem aquele após mim que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aqueles conterrâneos de Jesus tiveram um grande privilégio. Sim, foi um grande acontecimento a volta de Jesus ali na pequena cidade de Nazaré, e que não poderiam perder por nada. Mas seu coração orgulhoso, seu pecado, não lhes permitiu reconhecer que estavam diante do Messias, do Salvador. E por isso eles, ao não reconhecerem isso, eles desonram a Jesus. E a resposta de Jesus para eles foi exatamente esta. O versículo 57 declara que eles escandalizaram-se nele. Sabe o que significa a palavra escandalizar aqui na língua original? A palavra escandalizo, ela significa, aqui traz a ideia de fazer alguém desconfiar e abandonar daquele que deveria ser confiado, você confiar e obedecer. Escandalizar traz a ideia de fazer alguém tropeçar. Aqui é o poder da palavra, da retórica, do discurso, que é colocado aqui em cena. São perguntas que são feitas, que você pensa que ela tem um objetivo, mas ela tem outro objetivo. As perguntas que foram feitas aqui tinham o objetivo de levar os ouvintes de Jesus a serem escandalizados ao olhar para Jesus, a ponto de não receberem como o Salvador. Tinha o objetivo de fazer com que aqueles ouvintes de Jesus tropeçassem e não seguissem adiante, confiando e crendo em Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador. Foram perguntas, portanto, preconceituosas e com má intenção por parte daqueles que
começaram a levantar esses questionamentos para os que ali estavam. Desonra. Por isso Jesus responde: não há profeta, versículo 57, sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E diz o texto, finalizando, que não fez ali muitos milagres. Por quê? Por que ele não fez ali muitos milagres como ele havia feito em Cafarnaum? Diz o texto, por causa da incredulidade deles e certamente por causa do orgulho daquelas pessoas. Porque eles olhavam para Jesus e o viam apenas como o filho do carpinteiro. Meus irmãos, algumas aplicações que eu gostaria de deixar aqui com vocês, ou para você, nesta noite. A pergunta permanece: como você vê Jesus hoje? Jesus continua vindo à sinagoga. Jesus continua ensinando a este mundo através da sua palavra. E ele faz isso usando pessoas. E portanto, quando você está diante de alguém que está pregando a palavra, ensinando a palavra para você, através da palavra pregada, você está diante de Jesus. Porque ele fala para você através da palavra que é pregada. Quando você vem à igreja e aqui está o pastor ou o presbítero pregando, você está diante da palavra de Jesus que está sendo pregada. E a pergunta é: como você vê Jesus hoje? O que você consegue enxergar? Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, para não agirmos à semelhança desses nazarenos, dos conterrâneos de Jesus e da família de Jesus também. Não sabemos se todos ali, certamente, ou apenas os seus irmãos estavam ali presentes, mas nós precisamos tomar cuidado para nós não cometermos o mesmo pecado, o mesmo erro. Eu conheço algumas histórias de crentes que, ao saber que era o presbítero que iria pregar naquele domingo, ele não foi para a igreja. Porque ele olhava para o presbítero, sabendo que era ele que iria pregar, ele o via com essa resistência. Ora, mas a palavra é a de Jesus, é a mesma que o pastor usa. Eu sei que o presbítero pode ter algumas dificuldades a mais que o pastor tem. Mas eu não vou na igreja por causa do presbítero ou por causa do pastor. Eu vou para a igreja congregar por causa de Jesus, por causa do Senhor. Então eu tenho que enxergar Jesus além do presbítero que está ao púlpito. Eu tenho que enxergar Jesus além do seminarista que está ao púlpito. Porque a despeito, apesar de todas as dificuldades que eles têm, é a palavra de Deus que está em suas mãos e que está em seus lábios, apesar de todas as imperfeições. Mas você e eu precisamos reconhecê-la como palavra de Deus e, de alguma forma, apesar de toda a dificuldade daquele que prega, daquele que ensina, sermos abençoados através da palavra que é de Deus, que é de Jesus. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, para não pecarmos, fazendo as nossas observações, as nossas críticas, em decorrência da visão que nós temos de cada um que está ao púlpito, ou dando uma aula, ou ensinando. Nós precisamos ter maior sensibilidade e, quem sabe, talvez tomarmos cuidado, e eu falo isso aqui com muita cautela, com muito amor. Precisamos tomar muito cuidado para que talvez não sejamos impiedosos com os nossos irmãos. Para que as nossas críticas e avaliações, observações e assim por diante, sejam criteriosas no Senhor, sejam piedosas e sejam para contribuir para o crescimento
daquele que prega para você ou que ensina para você e de todo o corpo e de toda a igreja. E não para a divisão, e não para que haja espaço para o crescimento do orgulho, da incredulidade, da ira e até da divisão no meio da igreja. Eu reconheço e falo para vocês que, por outro lado, aquele que prega, seja ele o presbítero, o seminarista ou o pastor, ele precisa se esmerar para entregar o melhor sermão, a melhor aula. E eu não tenho dúvida de que aquele que prega, ele busca isso, ele se empenha, é dever dele, é compromisso dele com Deus, porque Deus foi quem o chamou para isto, e nós também precisamos reconhecer isso e ter esse entendimento e esse discernimento. Nós vivemos numa época, nesse contexto, que é muito perigosa, e eu creio que esse sermão aqui, e vocês não vão poder me acusar de estar aqui apontando o dedo, porque eu estou expondo esse sermão numa sequência, então não foi uma escolha aleatória. Mas nós vivemos numa época em que a mídia que temos, o contexto de redes sociais e etc., nos proporciona esse contato com diversos pastores. E a nossa percepção, a nossa observação, a nossa crítica, ela se torna mais acurada, mais presente. E fica muito fácil de você comparar o seu pastor com o pastor A, B ou C. E querer que o seu pastor, o seu presbítero, o seu seminarista atue no mesmo nível. É um desejo saudável e plausível que desejemos, que cresçamos todos e atinjamos um nível máximo e excelente. É o que nós todos buscamos. Mas nós precisamos ter muita cautela, muita prudência, para que nós sejamos criteriosos nas nossas observações, no nosso tratamento, na nossa crítica. Muitas vezes é uma crítica que não precisa ser exposta, é velada, mas mesmo essa crítica íntima sua precisa ser colocada diante de Deus para que seja feita com prudência, com justiça e de maneira que seja agradável também a Deus. Mas eu quero fazer uma outra aplicação aqui agora num sentido oposto. E a aplicação é a seguinte: talvez não, certamente você que é um crente, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, você representa esse Jesus, o filho do carpinteiro, o Nazareno. E talvez você, em um desses ambientes, seja a sua experiência, você esteja sendo desonrado, desprezado, perseguido, maltratado, por causa do Jesus que você serve, que você crê e que você vive para Ele. O Jesus de Nazaré. E qual a reação você deve ter diante dessa situação, deste contexto? E qual a reação que o pastor, o presbítero ou o seminarista deve ter diante desse contexto, diante dessa situação? Nós devemos também nisso imitar a Jesus. E aí eu quero destacar que diante dessa realidade, mesmo sendo desonrado, perseguido e até ameaçado de morte, o que Jesus fez? E o que eu como pastor devo fazer? E o que você como crente, aquele que representa Jesus em um desses ambientes ou em todos eles, quando perseguido, quando maltratado, como reagir? Nós aprendemos também com Jesus, o texto nos diz que Jesus nos dá a entender que Jesus não se abateu, que Jesus não desistiu do seu ministério. Ele continuou a ensinar, ele continuou a realizar suas curas, ele continuou fazendo a sua missão em obediência ao Pai. O pastor não deve pregar para agradar pessoas na igreja. Nem o seminarista e nem o professor da escola dominical, o presbítero, seja ele quem for.
Você não deve, na sua empresa, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, fazer o que for para agradar as pessoas. Você e eu temos um compromisso com Deus. A nossa fé é ao Senhor. E embora as críticas sejam plausíveis, sejam importantes, principalmente as construtivas, precisamos delas. Mas, ainda que sejam injustas, ainda que se sinta desonrado, nós somos fiéis a Deus. É a Ele que nós servimos. E é a Ele que nós vamos continuar vivendo dia após dia, pregando, testemunhando, exaltando e louvando o nome do nosso Deus. Mas, meus irmãos, aquelas pessoas pagaram um preço ao rejeitarem Jesus como Nazareno, como os filhos de Deus. Eles deixaram de ser abençoados. E olha que interessante, ironicamente, os que eram mais distantes de Jesus foram mais abençoados do que aqueles que eram mais próximos de Jesus. Porque o texto nos diz que ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Queridos irmãos, creia que Jesus está atuando, agindo, operando hoje através dos seus servos e servas. E que busquemos nele, quem sabe, mais uma dose de prudência, de paciência, talvez até de domínio próprio. Tragamos à nossa memória a lembrança de que o nosso compromisso, sim, é com o Senhor, é com o seu reino. E clamemos pela misericórdia dele, sobre eu que ouço e sobre aquele que fala, porque ele é quem dirige e conserta todas as coisas. Nós servimos ao mesmo Deus. Nós servimos ao mesmo e batalhamos e lidamos no mesmo reino. Mas não para a nossa própria glória, não para o nosso benefício, mas para a glória do Senhor Jesus, do Deus Pai e do Espírito Santo. Que Deus, assim, pela sua misericórdia e graça, nos abençoe e nos conduza. Amém. Oremos. Exaltado seja o teu santo nome, ó Pai, pela tua palavra que foi exposta aqui nesta noite. Que em nome de Jesus, ó Senhor, nós possamos sair daqui cheios do teu Santo Espírito e que coloquemos em prática, ó Pai, cada dia da semana, aquilo que nós aprendemos aqui nesta noite, ó Pai. Que possamos confiar cada dia mais em Ti, ó Senhor. Que olhemos para Cristo não como um carpinteiro, ó Pai, mas como Teu Filho unigênito que morreu por nós naquela cruz. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos e Te pedimos, ó Senhor, que nos guie e nos guarde para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Queridos, recebam a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo repousem, meus irmãos e irmãs, sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém.